Olá pessoal, eu sou o Pablo da Arte Ligatória Encadernação Clássica e da Vimara Editor. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês esse livro aqui do autor português Augusto Fuschini, que apesar do sobrenome é português. A princípio eu imaginei que fosse um autor italiano traduzido para o português, mas não. Augusto Fuschini é um português, tá? Ali na virada do século XIX para o século XX, que escreveu essa obra maravilhosa que é a Arquitetura Religiosa na Idade Média. Tá? Muito interessante esse livro, que só teve uma edição ali no final, deixa eu ver, no início do século XX, tenho que me lembrar aqui. Essa obra foi publicada em 1904 pela Imprensa Nacional de Lisboa. Tá? Trata-se de um livro em que ele vai traçar uma história da arquitetura medieval na Europa. O livro dá uma certa ênfase em certas construções arquitetônicas, sobretudo, claro, de caráter religioso, em Portugal, mas não se limita a Portugal. Ele faz comparação com a arquitetura, digamos, com a origem dessa arquitetura religiosa ainda na Grécia, um pouco na Grécia, mas mais na Roma imperial, na Roma clássica. Depois ele passa também, a partir da Idade Média, a enfocar essa arquitetura de caráter religioso, estamos falando da arquitetura católica, no Império do Oriente e no Império do Ocidente, e chega até Portugal. É uma obra muito interessante, que contempla não só uma perspectiva histórica, da arquitetura, onde a arquitetura religiosa se insere, é bastante interessante, e também o seu caráter técnico. Então, em termos de descrição técnica de cada uma das construções arquitetônicas que ele enfoca aqui, que ele aborda aqui, ele faz uma descrição que para mim me parece bastante rica. Eu não entendo evidentemente de arquitetura, mas ao ler esse livro e depois revisando o texto, eu aprendi um montão de coisa. Tem uma terminologia muito rica e que faz também alusão a elementos simbólicos, uma coisa bastante interessante. Então não se trata de um tratado técnico, evidentemente, mas sim um estudo histórico, mas ao mesmo tempo traz bastante elemento técnico, toda a nomenclatura da arquitetura. Então, para quem estuda arquitetura, para quem estuda história, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Então, na nossa biblioteca de obras clássicas, que também trata sobre temas de cultura clássica, eu achei essencial. Comecei publicando obras de encadernação, bibliofilia, e agora, daqui para frente, a gente vai passar a publicar mais obras de cultura clássica de modo geral, seja as próprias artes e ofícios, arquitetura, as próprias obras de história, de literatura, de religiosidade, de filosofia. Então o nosso catálogo será composto cada vez mais por temáticas mais diversificadas. Comecei como uma editora de encadernação, mas não dá para ficar só nisso. E eu gostaria de lembrar a vocês também que o nosso livro Alemão pelo Método Natural finalmente foi publicado no Brasil. Está sendo publicado hoje, no dia em que vocês estão vendo esse vídeo. Já eu deixo o link para que vocês possam também acessar e comprar. E claro, o livro do Augusto Fuschini também já está publicado. Tá? Eu não tinha feito o vídeo ainda, então estou fazendo agora. É um tema do qual eu não posso falar grande coisa porque não sou entendedor, mas garanto a vocês que saí bastante, o que eu li aqui, me deu um panorama histórico muito interessante e que eu consegui ligar com os estudos que eu faço de cultura antiga, sobretudo medieval,
pelo meu interesse por genealogia, pelo meu interesse por nobiliarquia, pelo meu interesse por monarquia, né? E também, de certa forma, o próprio tema, né, da encadernação. Então, é uma coisa interessante que eu gostaria de observar para vocês, é que sempre que a gente, né, ali entra profundamente numa determinada área, né, a gente fica ali, de certa forma, alienado, né, estudando uma coisa só. E quando a gente vai estudar outras coisas, que a princípio não tem nada a ver com o assunto ao qual a gente se dedica, a gente acaba aprendendo mais sobre aquele assunto, porque o panorama histórico em que, né, que aquilo se insere acaba se expandindo. Né? Então, quando, por exemplo, por causa da genealogia, eu comecei a entrar, por exemplo, na história jurídica medieval, e cheguei a ler 5, 6, 7 livros a respeito disso, de autores diferentes, né? A minha compreensão da história se tornou um pouco mais concreta, se tornou um pouco mais, mais viva, né? Do que, por exemplo, lendo somente livros de história. Eu li muito livros de história medieval, né? De história da monarquia, das monarquias europeias, né? Das monarquias orientais e tal. E quando eu comecei a estudar o enfoque jurídico, né, eu tive uma abertura que me enriqueceu muito minha compreensão histórica e até também filosófica. Né? Eu tive um momento na vida de estudar bastante filosofia, gosto de filosofia, mas hoje leio como uma maneira, né, como um capítulo, como uma seção, né, daquilo que é importante para mim, a própria autoeducação. Então isso aconteceu também quando eu li esse livro de arquitetura. Então é uma maneira assim, você entrar, abordar a história do período, no caso, né, não especificamente na Idade Média, né, te abre uma janela para uma compreensão de perspectiva, né, de uma outra perspectiva de um assunto que às vezes você já sabe. Eu conheço relativamente bem a história da Idade Média, né, os 10 séculos, tenho uma compreensão razoável, e de repente você entra nessa história por uma perspectiva diferente, que no caso aqui é a da arquitetura, né? Ou entra pela coisa das corporações de ofício. Eu também entrei, né, assim, a tentar compreender a Idade Média por esse aspecto das corporações de ofício. Fui levado a isso por causa da encadernação, da bibliofilia, né? Querer entender essas corporações de artes e ofícios, a coisa do mestre, né, de ofícios, a coisa do oficial, do aprendiz, uma coisa muito interessante. Né? Entrei nisso também por conta dos meus estudos em genealogia. Então é uma dica para quem gosta de estudar, se você estuda história especificamente, ou filosofia especificamente, ou sei lá, direito, né, ou arquitetura, né, busque compreender a cultura, né, o período que você está enfocando ali nos seus estudos por outras perspectivas, né, perspectivas de áreas diferentes, né? Se você entrar, né, por exemplo, sei lá, no mundo moderno, né, estudar história, por exemplo, a partir da perspectiva militar, né, das ordens militares, é uma coisa interessantíssima. Né? Você entrar, por exemplo, pela perspectiva das ordens religiosas, das ordens de cavalaria. Isso te abre uma janela de compreensão que vai enriquecer muito, né, a sua cultura. Você vai perceber esses períodos que você está estudando, essas culturas que você está estudando, por um relato histórico que às vezes não é suficiente, não te dá, digamos, uma certa concretude, né, de que você necessita para poder compreender aquilo a fundo. Então, deixo essa dica para vocês, a dica de alguém que se interessa por conhecer história, né? Não estude história somente por livros de história, mas estude história através dessas perspectivas diferentes, como eu disse, pela arquitetura, pela literatura, né? Pelo aspecto da educação. Quando você lê um livro de história da educação, por exemplo, como o livro do Alfonso, aquele paraense que escreveu uma série de livros de história da educação, desde a Idade Antiga até a Idade Moderna, Alfonso, agora me esqueci, não sei o que, Nunes, né, que é um famoso parente daquele outro professor também intelectual que traduziu toda a obra do Platão em português. Então,
voltando, busque compreender, para ter uma compreensão da cultura, né, não só através de livros de história, mas através da sua literatura, através, né, dos seus artistas plásticos, dos seus arquitetos, dos seus educadores, dos seus guerreiros, das classes sociais, né, da nobreza, da aristocracia, da fidalguia, né? Então busque saber sobre as profissões. Então isso enriquece muito, né? Me enriqueceu muito do meu estudo de genealogia, de monarquia, essas coisas todas, enfim. Então tá aqui, deixo para vocês a indicação dessa nossa nova publicação e lembro a vocês que o nosso livro de alemão pelo método natural, o nosso Deutsch nach der natürlichen Methode, já está disponível para venda. Lembrando que esse livro aqui ele é inteiramente coberto por áudios, tá? Você, em cada capítulo aqui, cada lição, cada uma das 19 lições, você acessa pelo celular um QR Code que vai abrir um vídeo com os áudios, né, no YouTube, com os áudios para que você acompanhe aqui as lições e aprenda assim melhor a pronúncia e o ritmo do idioma alemão, sobretudo para você que não está familiarizado ainda. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deixa o like no vídeo aí, se você quiser. Deixa o dislike, o like. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seus comentários e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Então, até a próxima.